Abra, por favor, a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Lucas, no capítulo 13. E nós vamos ler a partir do versículo 10 até o 17. Lucas 13, de 10 a 17. O texto sagrado diz assim: ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar, vinde, pois, nesses dias para seres curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar desse cativeiro em dia de sábado essa filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Amém. Pai, nós confiamos no Senhor, na ação do Teu Espírito, na manifestação da Tua graça, para que a Tua palavra mais uma vez alcance não apenas a razão, não apenas a mente, mas o coração, o íntimo do nosso espírito, e que, ó Deus, os nossos olhos de fato se abram, o nosso coração seja receptivo e o Senhor possa trazer não só instrução, encorajamento e correção, o Senhor possa nos moldar, encontrando em nós a receptividade à Tua palavra. O Senhor possa nos moldar para que possamos nos conformar à Tua vontade, à Tua imagem e aos Teus princípios. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto da palavra de Deus nos apresenta não apenas um milagre de Jesus, eu creio que é mais do que um relato histórico, cronológico de um dos muitos milagres que Jesus operou. Na verdade, o Evangelho de João diz que se todos os milagres que Jesus operou fossem registrados, João chega ao ponto de dizer, eu penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros. Ele diz, estes, porém, foram escritos para que creais. Obviamente, há uma seleção conduzida, liderada pelo Espírito Santo na vida dos evangelistas, a respeito de quais desses muitos milagres deveriam chegar até nós. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que esses foram registrados para que nós crescemos. Não apenas crescemos na pessoa do Senhor Jesus, mas que eles, de uma forma geral, fortalecessem, firmassem e moldassem a nossa fé. E eu olho por trás desses milagres, talvez algo que a gente precisa entender de uma forma mais abrangente até. Romanos 15:4 diz tudo quanto foi escrito. Obviamente está falando da Sagrada Escritura. Para nosso ensino foi escrito. Já o apóstolo Paulo chega ao ponto de citar porções da história de Israel no Velho Testamento e diz essas coisas foram escritas para advertência nossa de quem são chegados os fins dos tempos. Ou seja, Deus não queria apenas que a gente soubesse o que aconteceu. Deus queria que a gente aprendesse com aquilo que aconteceu. E além de literalmente nós temos aqui as lições que já são práticas, explícitas, diretas, a respeito do como o Senhor Jesus se importa com cada um de nós, de como muitas vezes os religiosos dificultavam a obra e o trabalho de Deus a ser feito. Eu vejo uma figura aqui muito interessante que eu quero explorar. A minha versão, que eu estou usando aqui, a versão atualizada de Almeida, ela começa dizendo no versículo 11 que havia uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Mas na verdade essa tradução possessa não seria a melhor. A NVI e várias outras dizem assim, estava ali uma mulher que tinha um espírito, que a mantinha doente havia 18 anos. Porque a palavra no original, ela não indica possessão, e possessão seria um caso como o de Marcos 5, daquele endemoniado gadareno que vive completamente fora de si. Aqui, na verdade, o texto fala de uma mulher que tinha um espírito, e que esse espírito que ela tinha
a mantinha num cativeiro de enfermidade. E eu quero fazer essa distinção de que ela não estava possessa, até porque Jesus a chamou, no versículo 16, de uma filha de Abraão. A expressão filha de Abraão não indicava apenas que ela era da linhagem natural de Abraão, mas era uma forma de Jesus se referir a ela como uma crente da época. A Bíblia diz que essa mulher estava numa sinagoga, o que nós poderíamos chamar de uma igreja da época. Ou seja, nós temos alguém que é uma crente da época, na igreja da época, e que, no entanto, está num lugar onde pode ser tocada pelo Senhor Jesus, como de fato foi, mas, no entanto, está numa prisão de Satanás. Agora, é interessante Jesus chamar a prisão de uma prisão de Satanás, porque quem estava prendendo a mulher não era a pessoa de Satanás, o maioral de todos os demônios. Na verdade, a Bíblia se refere a esse espírito no artigo indefinido, um espírito de enfermidade. Era um dos muitos. Na verdade, quando o comparamos em relação a Satanás, diríamos que é um mero subalterno. Mas porque ele está executando um comando e um plano maior, que vem da liderança daquele que está à frente do reino das trevas, então Jesus olha para o espírito de enfermidade como quem executa, mas ele reconhece que o plano da prisão é do próprio Satanás. Nós precisamos entender que mesmo o reino das trevas funciona de forma organizada. Quando a palavra de Deus lá fala em Efésios 6 de principados, potestades, ela vai usando uma nomenclatura até falar das hostes espirituais da maldade. Ela usa uma linguagem muito parecida com a dos exércitos romanos daquela época, que tinham os seus príncipes, mas tinham os exércitos em campo para executar o comando daqueles que lideravam a batalha. Nós percebemos que o reino das trevas tem toda uma organização e um planejamento na luta que estabelece contra as nossas vidas. E aqui Jesus está denunciando que esse espírito maligno, na verdade, ele está executando um plano maior. O que ele fazia na vida dessa mulher? Ele não apenas veio roubar a saúde. A Bíblia fala que essa mulher andava encurvada, e o texto diz que ela não podia de modo algum endireitar-se. O que me faz, às vezes, pensar comigo mesmo se sentada ela ficava ereta ou não. Porque a Bíblia diz que ela não conseguia, de forma alguma, endireitar-se. Agora, eu gostaria que você pudesse olhar para a figura que é por trás desse texto. E se você é daqueles que está tão preocupado que a nossa interpretação do texto seja a melhor possível e não haja nenhuma espiritualização, eu vou dizer, se a figura do texto não servir para isso, no mínimo toda a base bíblica que eu vou trazer depois, mostra que isso é um princípio bíblico. Eu quero usar esse texto mais como uma ilustração e uma forma de introduzir o assunto, porque essas figuras podem te ajudar a memorizar algo. O tipo de cadeia na qual essa mulher estava presa, a mantinha encurvada, em outras palavras, o tempo todo olhando para baixo. O tempo todo olhando para o chão. E quando nós levamos isso para o plano espiritual, isso é uma quebra de um outro princípio que Deus espera de nós. Que eu quero usar como tema da minha mensagem hoje, que é olhando para o alto. Enquanto o tempo todo a palavra de Deus vai nos encorajar a olhar para o alto, olhar para cima, você vê que a tentativa de Satanás é nos manter presos, focados no chão e olhando para baixo. Quando era criança, na cidade onde me criei, a gente tinha uma expressão que eu não vejo ela sendo usada em todo lugar, mas às vezes a gente se referia a alguém com a expressão espírito de porco, mas não era para falar se ele era assíduo ou sujinho, não. O porco é um dos únicos animais que o tempo todo só anda cabisbaixo, olhando para baixo. Eu nunca vi um porco contemplando o céu, as árvores, né? Ele é focado somente naquilo. E eu quero te dizer que esse espírito de enfermidade, a gente poderia chamá-lo de um espírito de porco, porque a intenção dele era manter essa mulher olhando única e exclusivamente para o chão. Mas quando Jesus vem e toca essa mulher, a Bíblia diz que ela imediatamente se endireitou. O que eu quero denunciar, querido, é que mesmo na vida dos crentes de hoje, que vivem na igreja de hoje, existe uma prisão maligna na qual muitos se permitiram entrar, que é quando nós ficamos olhando somente para baixo. E ao mencionar isso, eu quero justamente apresentar a você uma figura que fala de gente que está focado só naquilo que é terreno, só naquilo que é passageiro.
Abra sua Bíblia comigo em Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. Eu quero que você leia comigo os versículos 1 e 2. Colossenses 3, 1 e 2. O texto diz, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Você pode repetir isso comigo? Diga, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Diga comigo, pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Irmãos, é lógico que a gente vai procurar viver nessa terra da melhor forma possível, inclusive trazendo a influência do céu sobre a terra. Jesus nos ensinou a orar e dizer, venha teu reino, né? Seja feita a tua vontade aqui na terra, como é nos céus. Eu não estou falando, ao apresentar essa ideia, que a gente tem que ter um tipo de mentalidade de que a gente não se preocupa com nada que é terreno, no sentido de trazer nenhum tipo de mudança ou melhoria. Na verdade, só pode trazer o céu para a terra quem está focado no céu. Mas existe muita gente hoje em dia que ele está focado única e exclusivamente nas coisas que são da terra. Isso é uma quebra de princípio. A Bíblia está dizendo que nós temos que buscar as coisas que são do alto. Nós temos que pensar nas coisas que são do alto e não nas que são daqui. Então, embora a gente deva produzir um impacto nessa terra, o texto é claro dizendo que esse não é o nosso foco. O nosso foco é o céu. A gente é tão obcecado, tão impactado pelo céu, que a gente traz as manifestações do céu para cá, sem deixar que essa terra nos fascine. Essa deveria ser a visão, a forma de cada um de nós caminhar, entendendo que é esse princípio de olhar para o alto. No Salmo 121, nos versos 1 e 2, o salmista diz, elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Ele mesmo responde, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Mas quando ele está falando de olhar, querido, ele não está dizendo que Deus estava em cima do monte. Ele usa a figura dos lugares altos para falar de uma intervenção que vem do céu, que vem de cima, que vem da parte do Senhor. No Velho Testamento, quando Deus mandou Moisés edificar o tabernáculo, Deus diz para Moisés, você vai separar os melhores artesãos, os melhores artistas que existem no meio do povo. E, gente, particularmente eu acredito que nós, como humanidade, temos aperfeiçoado e melhorado muita coisa, por exemplo, dentro do campo da tecnologia. A cada ano, a cada década, a evolução é impressionante. Mas quando nós falamos em termos de arte, nós não estamos evoluindo, nós estamos regredindo. Porque os artistas da antiguidade, talvez por não terem tanta distração, por se dedicarem muito mais a algo, eram muito melhores do que os de hoje em dia. Alguém disse que agora com a impressora 3D, ninguém mais precisa fazer escultura. E a verdade é que a dedicação a esse padrão de artes, ela vem diminuindo. Mas esses camaradas que viviam para isso, eles tinham uma habilidade incrível, que era desenvolvida, treinada, e Deus disse, você vai pegar os melhores artesãos, os melhores artistas, que já eram melhor que a média de hoje. Mas Deus diz, só eles com a capacidade deles, eles não dão conta de fazer o que eu quero. Então Deus diz, eu vou enchê-los com o meu espírito. Eu vou dar a eles uma capacitação sobrenatural para poder executar o nível de arte que será proposta. Então quando você pensa no tabernáculo, embora fosse uma tenda, se você partir dessa ideia, do conceito, de que ela toda foi produzida por artistas, não só os melhores artistas, mas os melhores artistas que precisaram ser cheios do Espírito Santo, você vai imaginar que ainda que fosse uma tenda e não um palácio, era uma obra de arte espetacular. Só a tenda da revelação, ela tinha 4 coberturas diferentes. Mas sabe o que é interessante? Essa tenda era móvel. Ela era montada e desmontada o tempo todo no deserto. Isso significa o quê? Que embora você pudesse, quando entrasse na tenda, enxergar beleza, a única forma de enxergar beleza era olhando para cima. Porque o chão, querido, era areia, era a terra do deserto, o lugar por onde eles passavam. Desde a primeira casa que Deus mandou edificar, me parece que havia uma mensagem muito específica.
Deus estava dizendo, quando você entra na minha casa, se você quer ver beleza, não olhe para o chão, olhe para cima. Há uma mensagem que nos vai sendo transmitida ao longo das Escrituras, porque fato é, querido, que o lugar onde nós colocamos os nossos olhos vai nos afetar, vai determinar quem que nos influencia. Eu quero fazer uma afirmação, que quem olha para baixo não é influenciado pelo que é do alto. Mas quem olha para o alto não é influenciado pelo que é de baixo. Você pode repetir isso comigo? Só para efeito didático, para você lembrar. Diga comigo, quem olha para baixo não é influenciado pelo que é do alto. Mas quem olha para o alto não é influenciado pelo que é daqui de baixo. Se você se lembrar lá em 2 Samuel, no capítulo 6, a partir do versículo 14 em diante, nós temos um relato de quando Davi traz a arca do Senhor novamente, de volta para Israel. Ele vem fazendo festa, celebrando, é um dia de muito júbilo. E quando depois de toda essa festa, muitos sacrifícios, adoração, ele vai para casa abençoar sua família. A Bíblia diz que Mical, sua esposa, que não saiu momento nenhum para fazer festa, ficou dentro de casa observando pela janela. A Bíblia diz que Mical não só o desprezou, mas quando Davi entra em casa, Mical o metralhou. E diz, que pouca vergonha da sua parte. Você precisa lembrar que você é o rei. Você se descobriu como um vadio qualquer, dançando diante do povo. E ela, que já tinha sido criada na casa real, era filha de Saul, toda preocupada com a etiqueta, com o comportamento, foi para cima de Davi. Davi responde, não com essas palavras, mas essa é a minha leitura, basicamente como quem diz, parece que você está louca, o rei não sou eu, o rei é ele, é diante dele, é diante de Deus que eu vou celebrar, eu vou dançar, eu vou jubilar, é ele que merece o respeito, é ele que merece a honra. Mas sabe o que é interessante? Que você vê o foco de cada um. Davi, aquele camarada, está obcecado pela presença de Deus em agradar a Deus. Mical não estava focada em nada disso, ela nem se envolve com o culto. A preocupação dela é completamente diferente. Ela está preocupada com a sua imagem, ela está preocupada com o status. E quem está focado, querido, naquilo que é terreno, ele perde a capacidade de ser influenciado pelo que é do céu. Mas quem está focado naquilo que é celestial, assim como Davi, o oposto de Mical, ele perde a capacidade de ser influenciado por aquilo que é terreno. Então nós precisamos entender, se por um lado é desejo, plano, projeto de Satanás nos colocar numa prisão de só olhar para o chão, e essa prisão, ela não pode ser vista naturalmente, mas espiritualmente é uma prisão, porque estará nos roubando. Por outro lado, a capacidade de praticarmos o princípio que Deus espera de nós, de olharmos para o alto, vai impedir que aquilo que é terreno nos influencie. Então, apresentando esse princípio, eu quero dividir essa frase que nós repetimos em duas partes. Eu quero dar um pouquinho de base bíblica para cada uma delas. Quem olha para baixo não é influenciado pelo que é do alto. Foi a primeira metade dessa frase, eu quero usar isso como o segundo ponto aqui da minha exposição. Em Mateus, no capítulo 13, dá uma olhada comigo dos versos 20 até o 21. Mateus, capítulo 13. Nós temos a parábola do semeador, contada pelo Senhor Jesus, e depois ele está explicando. Mateus 13, 20. Jesus diz: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que Jesus está dizendo? Que na vida daquelas pessoas em quem a palavra chega, alcança seu coração, mas o texto está dizendo, não encontra profundidade, porque o solo rochoso não permitiu que a raiz entrasse terra dentro, desenvolvesse profundidade. Então ele se torna aquele tipo de gente superficial. Ele se desenvolve só na superfície. Ele está preso só na superfície. A Bíblia diz, quando sai o sol, e o significado que Jesus dá para o simbolismo do sol, ele fala da angústia, da perseguição que vem por causa da palavra. Ele está falando de circunstâncias que vão fazer com que aquela planta se seque. Ou seja, vão acabar com a influência do alto na vida daquela pessoa. Quem vive na esfera só do que é natural e do que é terreno, ele vai
consciente ou não, permitir que a influência do céu seja abortada, seja roubada, seja minimizada ou talvez até completamente anulada na sua vida. No versículo 22, que a gente não leu, Jesus dá outro exemplo. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. De novo, Jesus fala de algo que pode roubar a influência do céu, que é a palavra de Deus na nossa vida. Aqui agora ele não está mais falando de circunstâncias. Ele não está falando de circunstâncias difíceis. Mas ele fala dos espinhos como sendo os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas. Gente que está igualmente preocupada demais com aquilo que é terreno, inclusive com as suas posses. Ele diz, a ação da palavra pode ser completamente neutralizada nesse tipo de gente, nesse tipo de pessoa. Eu acredito de coração, querido, que Deus não tem nenhum problema com o fato de que um crente prospere material e financeiramente. Eu não acredito que o dinheiro em si ou as posses em si na vida de alguém seja um problema. Até porque no Salmo 62:10 a Bíblia diz, se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Deus não diz para jogar tudo fora. Eu sei que existem uns crentes meio franciscanos hoje em dia, que acreditam que ninguém pode ter. Em alguns momentos você vai ver na Bíblia Deus fazendo esse tipo de apelo a alguns, como o jovem rico, mas não para todo mundo. E eu acredito que nos dias de hoje ainda deve ter gente debaixo da mesma inspiração do movimento que já existia um dia. O que nós não podemos generalizar e achar que todo mundo tem que viver debaixo disso. Porque não foi assim que Jesus tratou. Aliás, em 1 Timóteo 6:9, o apóstolo Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ele nunca disse que era o dinheiro. Um dia um irmão falou para mim, pastor, qual a diferença? Eu falei, a diferença é enorme. Porque você pode não ter dinheiro nenhum e ainda ter o amor ao dinheiro. Quer dizer, está quebrado, mais quebrado que arroz de terceira. Naquele estado, se chamar a mulher de meu bem, o banco confisca, de tão endividado. E ainda assim, você pode ter a raiz de todos os males, que é o amor ao dinheiro. Porque a pessoa não precisa amar, não precisa ter o dinheiro para amá-lo. E o fato de que a pessoa tem não significa que necessariamente também vai amá-lo. Por isso, a advertência no Salmo 62:10, se as suas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. O segredo da vida cristã, querido, é a gente relacionar com as coisas terrenas, sem nos enroscarmos nela. Paulo diz, em 1 Coríntios, no capítulo 7, que aqueles que possuem as coisas do mundo devem ser como se não possuíssem. Aqueles que se utilizam desse mundo, como se não utilizassem. Então é lógico que de uma forma natural e prática a gente vai ter posses, a gente vai usar o que é terreno, mas nós nunca podemos deixar que essas coisas prendam o nosso coração. Quem está entendendo, diga amém. Porque quando começam a prender o nosso coração, sejam as circunstâncias nos desanimando, sejam as posses, nós, pode acreditar nisso, meu irmão, nós seremos roubados espiritualmente. No Evangelho de João, no capítulo 4 e no versículo 35, Jesus fala para os seus discípulos, levantai os vossos olhos e vede os campos que estão brancos para a colheita. Quando Jesus diz levante os seus olhos, ele não está dizendo que o campo agora mudou de lugar e está lá em cima no céu. Esse levante os olhos, Jesus disse, vocês estão tão focados só no próprio umbigo, no chão, naquilo que está perto. Porque enquanto os discípulos foram à cidade buscar comida, Jesus para ministrar a mulher samaritana. Quando eles voltam, eles já estranham o fato que Jesus está falando com uma mulher, o que não era comum, principalmente com o fato de ser uma samaritana. Eles abordam Jesus como quem diz, ei, nós trouxemos a comida. Basicamente eles estão dizendo, tem coisa mais importante do que o que você está fazendo. Jesus diz, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Sabe o que Jesus está dizendo? Enquanto vocês estão olhando só para o umbigo, querendo encher a barriga, ele diz, eu tenho um outro alimento, eu tenho uma outra coisa que me mantém. Você percebe uma diferença enorme. E aí depois de lidar com a mulher, Jesus vira para eles e diz, levante os seus olhos. Eu não creio, querido, que ele está falando que os campos estavam lá em cima. Mas ele está dizendo que espiritualmente, porque ele não estava falando de uma colheita natural. Ele estava falando de gente como aquela mulher samaritana, que daqui a pouco volta trazendo a cidade toda. Aquilo foi uma grande colheita. Jesus está dizendo que quem só está focado no que é terreno, perde completamente a capacidade, a sensibilidade de enxergar a necessidade das pessoas que precisam ser ganhas, que precisam ser cuidadas.
Quando eu encontro crentes que não existe meio de você levá-lo a compartilhar sua fé com outros. Não existe meio de envolvê-lo no trabalho e no cuidar de outros. A minha primeira dedução, e a gente não precisa nem de revelação, é que provavelmente essa pessoa está focada demais naquilo que é terreno, a ponto de não conseguir enxergar os campos brancos, a ponto de não conseguir entender o clamor do coração de Deus, para que a gente faça da nossa comida não só o trabalho, as conquistas terrenas, mas que a gente faça dessa nossa sobrevivência, da nossa meta de vida, o anseio de estar conectado com o céu. Justamente, não para que a gente fuja aqui da terra, mas para trazer a intervenção do céu aqui na terra. Quem está entendendo, diga amém. Então eu acredito, querido, que não adianta apenas a gente vir aqui e pregar para você, olha, você tem que falar de Jesus para alguém, você tem que ajudar a discipular alguém. Porque o que talvez esteja nos faltando não é informação do que tem que ser feito. O que talvez está nos faltando é o devido foco. Porque quem está focado só naquilo que é terreno, naquilo que é natural, ele não consegue ser influenciado por aquilo que é do alto. Abre sua Bíblia comigo em Filipenses, no capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Eu quero que você leia comigo a partir do versículo 19. Eu vou começar no 18. Pois muitos andam entre nós. Está falando da turma do meio, dos crentes da época, da igreja da época. Pois muitos, e observe que também ele não está falando alguns, nem poucos. Muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. A glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. O problema não está em preocupar-se com as coisas terrenas. Observe que Jesus diz, só se preocupam com as coisas terrenas. Ou seja, a única coisa que eles enxergam é o chão. A única coisa que eles enxergam é aquilo que é terreno. E só se preocupa com aquilo que é da terra. Olha o versículo 20 e 21 que ele diz. Ele diz, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Porque Paulo está dizendo que preocupar só com o que é terreno é não só errado, mas vai levar a pessoa à perdição. Ele já classificou quem está nesse nível como inimigo da cruz de Cristo. Ele disse, você não está trabalhando a favor daquilo que Cristo veio fazer, você está lutando contra, é isso que ele está dizendo. Paulo diz, eu já disse isso antes, eu digo de novo chorando, porque como um líder espiritual que era, com a visão de Deus que tinha, ele conseguia enxergar que muita gente dentro da igreja estava numa prisão de Satanás. Só se preocupam com coisas terrenas. E diz, nossa pátria está nos céus. Ele diz, é para lá que a gente tinha que estar olhando. Para trazer tudo o que nós, ao conectarmos de lá, poderemos trazer para o lado de cá. Impactar, mudar essa terra com a influência do céu, mas não viver preso neste lugar. Quando Paulo diz, nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos um Salvador. Ele obviamente deixa claro que eu e você devíamos estar focados no céu. Você pode dizer amém? Alguns anos atrás, eu tomei conhecimento de uma certa tribo, eu não tenho certeza, mas eu acredito que era no continente africano, que eles eram conhecidos por uma estratégia muito peculiar para caçar macacos, que eles usavam também para comer e para a sua sobrevivência. Eles desenvolveram a seguinte estratégia. Eles faziam alguns vasos de barro, que a base dele era enorme, era muito grande, o barro grosso, pesado, mas a boca do vaso, ela depois ficava bem fina. Eles colocavam dentro do vaso algumas frutas que elas passavam assim no diâmetro exato da boca do vaso. E aquelas frutas maduras atraíam os macacos. E os macacos desciam das árvores para enfiar a mão e pegar a fruta. O problema é que só a mão dele entrava, só a fruta entrava. Qualquer um dos dois sozinho saía, mas quando ele fechava a mão com a fruta, a mão não saía mais.
Mas o desespero de pegar a fruta era tão grande que ele ficava puxando, não conseguia arrastar o vaso, e era o tempo que eles precisavam para jogar a rede e cercar aquele macaco. Enquanto eu lia a respeito daquilo, eu pensei, eu acho que alguém teve essa ideia antes dessa tribo. Eu acho que o cão está usando essa mesma estratégia há muito tempo com muitos de nós. Ele consegue simplesmente, sem que pareça ser nenhum tipo de prisão, fazer com que a gente se enrosque em coisas terrenas, a ponto de comprometer não só o plano e o propósito de Deus, mas de nos afastar daquele lugar de influência onde Deus queria que eu e você vivêssemos. Não só porque Ele nos quer influenciados, mas porque Ele nos quer como influenciadores. Quem está entendendo, diga amém. Por outro lado, quem olha para o alto não é influenciado pelo que é de baixo. E eu quero te mostrar isso também na palavra de Deus. Vá comigo para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. Vamos ler do versículo 16 até o 18. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, do 16 ao 18, que é onde termina o capítulo. Paulo diz assim: por isso não desanimamos. Irmão, vamos parar para pensar nisso. Não que o ser humano, depois da conversão, tenha a sua estrutura tão mudada, alterada milagrosamente, que agora ele virou, se tornou indesanimável. Isso não acontece naturalmente. No entanto, Paulo está falando de algo, irmão, que soa quase impossível, mas se não fosse verdadeiro, não estaria nas Escrituras. Ele tem a audácia de dizer, por isso não desanimamos. O que remete à pergunta, é possível eu e você vivemos num lugar espiritualmente, onde o desânimo não nos toca? De acordo com o que Paulo está falando aqui, sim. Como? Ele diz, pelo contrário. O que é o contrário de desanimar? É ainda ficar bem animado. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Irmão, quando você lê a lista de tribulação que Paulo faz nessa mesma epístola, você vai perguntar, como é que Paulo chamou isso de leve? O cara que faz uma lista de sofrimento, irmão, que deixa a maioria de nós assim, assustado só de pensar na possibilidade de passar. Mas ele olha para isso, ele chama não só de leve, ele também chama de momentâneo, de passageiro. E diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Observe a frase acima de toda comparação. Em Romanos 8, Paulo diz, pois as aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós será manifesta. Ele diz, não tem comparação entre uma coisa e outra. Agora, Jesus está dizendo que quem não desenvolve profundidade, que a raiz não se torna profunda, quando vem a perseguição, ele desanima, ele escandaliza, a fé dele é abortada. Agora, Paulo está dizendo que quando eu e você entramos profundamente em Deus e temos o foco certo, olha o versículo 18 que prova que tudo está relacionado ao foco. Ele diz, não atentando nós, que atentar é prestar atenção. A NVI traduziu assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que se não vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Ele está dizendo, a tribulação é momentânea. Porque mesmo se ela durar mais de uma hora, mais de um dia, mais de uma semana, mais de um mês, ainda é temporal. Mas Paulo está dizendo, eu jamais vou deixar que aquilo que é terreno me afete ou me comprometa em relação àquilo que é celestial. Porque isso é o eterno, isso é o que vale a pena, isso é aquilo que vai durar para sempre. Então Paulo diz, eu decidi onde eu vou colocar os olhos. Eu não vou ficar focando nas coisas terrenas. Eu não vou ficar focando nas circunstâncias difíceis, eu não vou ficar empolgado com aquilo que é material, eu não vou deixar que nada dessa terra me fascine. Ele está dizendo, eu já fiz a escolha onde eu vou colocar os meus olhos. Sabe por quê, querido? Quem está olhando só as circunstâncias vai ser desanimado por ela.
Porque quem olha só para aquilo que é de baixo, seja a circunstância, seja o fascínio das coisas terrenas, ele perde a conexão, a capacidade de ser influenciado pelo que é do céu, como nós falamos antes. Mas quem está focando naquilo que é eterno, quem está com seus olhos naquilo que é no céu, ele perde a capacidade de ser influenciado pelo que é de baixo. Então Paulo está dizendo, o desânimo já não consegue colocar suas garras sobre mim, porque eu estou debaixo de uma outra influência. Ele escreve aos Filipenses, diz, eu já aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo diz, eu estou com os olhos no lugar certo, de lá vêm as minhas forças. Querido, deixa eu te dizer, se você está vivendo aquele tipo de desânimo na vida cristã, que não sabe se aguenta dar mais 2 ou 3 passos, eu acho que você já tem um diagnóstico. Talvez você não está com os olhos no lugar certo. Talvez não, certamente você não está com os olhos no lugar certo. Nós precisamos, querido, não é apenas, e às vezes eu me impressiono, porque já dá trabalho conscientizar os crentes que eles deveriam congregar semanalmente. Mas o desafio maior é levá-los a viver um nível de relacionamento com Deus todo santo dia. Eu e você precisamos olhar para aquilo que é do alto, querido, não é uma vez por semana ou 2, no culto de celebração, na célula durante a semana. Eu e você precisamos viver focados naquilo que é do alto o tempo todo, em tudo aquilo que a gente faz. Por favor, diga amém. Porque quando nós estamos olhando para o alto, querido, nós não vamos ser influenciados por aquilo que é daqui de baixo. Abra comigo aí a sua Bíblia, em Atos, livro de Atos, capítulo 7. Eu quero que a gente leia a partir do versículo 54. Atos, capítulo 7. Eu quero usar um outro texto para falar um pouquinho mais do que Paulo falou, desse lugar onde a gente não desanima. É quando a Bíblia relata a morte de Estevão. Atos 7, 54 diz, ouvindo eles isso, enfureciam-se no seu coração, rilhavam os dentes contra ele, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos nos céus. Diga comigo, fitou os olhos nos céus. A NVI diz, levantou os olhos para o céu, porque é isso que o Espírito Santo vai fazer na vida de quem está cheio dele, querido. Ele vai colocar os nossos olhos no lugar certo. A Bíblia diz, Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. Lançando fora da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes impute esse pecado. E com essas palavras, adormeceu. Irmão, pensa por um instante na ideia de não só ser executado, que já não é boa, mas ser executado da forma como Estevão foi, na base da pedrada. Porque os judeus se apegam às supostas afirmações de Moisés de condenar os hereges, e quando ele fala da visão, eles vão passando a mão em pedra e atirando esse Estevão sem dó nem piedade. Se coloque por alguns instantes, por mais que isso seja horrível aí na sua mente, no lugar de Estevão. Eu não sei como você imagina que você reagiria diante de um cenário deste de apedrejamento. Eu vou te dizer, quando eu penso, é assim que eu tento ler a Bíblia, me colocando lá dentro, imaginando cada lugar, imaginando cada cena. Eu imagino que quando o apedrejamento começasse, talvez a minha primeira reação fosse cobrir, pelo menos, o rosto com as mãos. Porque, irmão, a pedrada em qualquer lugar que vai bater vai doer. Mas na cabeça era o que executava, era o que matava. E eu não ia querer levar nenhuma pedrada na cara. Eu provavelmente ia me encolher, cobrir o rosto, me esconder da melhor forma possível. O cenário que a gente enxerga aqui é completamente diferente. É de alguém que não só fitou o céu antes do apedrejamento, mas parece que não tirou mais os olhos de lá. Ele consegue, enquanto todo mundo está apedrejando, a Bíblia diz que ele se ajoelha. A Bíblia diz que ele se preocupa em orar, Senhor, recebe o meu espírito. A Bíblia diz que ele intercede pelos que estão à sua volta, não impute os seus pecados. Irmão, isso não é comportamento de quem está levando pedrada de todo mundo. E um dia eu estava dizendo, Deus, da onde o Estevão tirou força para encarar as pedradas, em vez de se encolher, se esconder, a ponto de falar numa voz tão alta que todo mundo está ouvindo, fixado no céu.
E naquele momento o Espírito Santo me fez lembrar desses princípios que nós estamos falando. E algo que você vai enxergar em toda a Bíblia, não só aqui, é que quem está focado naquilo que é no céu, querido, não é afetado por aquilo que é de baixo. Ele foi afetado no sentido do corpo não suportar e morrer. Mas ele está com as suas mãos erguidas, provavelmente, a cara aberta, olhando para o céu, porque a visão gloriosa que ele tem do Senhor Jesus, nós podemos dizer que literalmente está anestesiando ele para aquilo que ele está enfrentando. Quando eu e você estivermos focados no céu, irmão, pode vir pedrada de todo canto. Que o nível de influência do qual nós estamos debaixo não vai nos desanimar, não vai fazer com que eu e você desistamos do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Apocalipse 12, 11, falando a respeito dos crentes que venceram o diabo, diz assim: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e a Bíblia diz, e porque não amaram as suas vidas até a morte. Gente como Estevão, que chegou ao ponto onde diz, continuar nessa terra por mais ou menos tempo, para mim é indiferente. Eu já trouxe impacto aqui, se ficar, produzo mais. Se sair, Deus tem mais gente além de mim para continuar isso. Existem pessoas que estão tão focadas no céu, que estão tão desprendidas. A Bíblia diz que elas vencem o diabo simplesmente pelo fato de não se importarem mais, nem mesmo com a sua própria vida. Sabe por quê? O diabo não tem como prender. Seria, entenda que eu vou aplicar analogia, o tipo de macaco que não vai ficar preso tentando segurar alguma coisa. Ele não está enroscado ou comprometido em nada daquilo que é terreno. Há um lugar no reino espiritual, irmão, de muita liberdade, onde o diabo não consegue nos prender. É quando nós deixamos de olhar para baixo. Quem está focado só aqui embaixo está numa prisão. Mas quem está olhando para cima, querido, já saiu dessa prisão. E ele está num lugar diferenciado espiritualmente. Nós precisamos tomar uma decisão muito prática de alimentar o nosso relacionamento com Deus dia a dia, de buscar o Senhor. Em Atos 16, um último exemplo que eu quero dar. A Bíblia diz que Paulo e Silas foram presos na cidade de Filipos. Foram açoitados. E quando a Bíblia fala de açoite, irmão, está falando de varas. E eles eram tão fustigados nas costas com as varas, que a recuperação era um processo lento e doloroso. Além de ter sido fustigado com vara, a Bíblia diz que ninguém cuidou, ninguém lavou, ninguém tratou as feridas. A Bíblia diz que eles estão já perto da meia-noite, pendurados no tronco. Eles estão não só numa prisão, mas no que em alguns lugares do Brasil a gente chamaria do pau de arara, pendurado naquilo. Só que em vez de você ver os dois choramingando, reclamando, dizendo para Deus, onde está você, quando nós precisamos de você, a gente estava aqui fazendo sua vontade, é assim que o Senhor nos recompensa. Irmão, diferente de muito crente que já desanima. A Bíblia diz lá pela meia-noite, naquela época meia-noite, era metade da noite mesmo. A turma já estava dormindo há muito tempo, lá pela meia-noite. A Bíblia diz que esses dois não dormiam, não deixavam ninguém dormir. A Bíblia diz que eles oravam, cantavam louvores, porque quem está focado naquilo que é do céu, que ele não é influenciado por aquilo que é da terra. Mas vocês dois estão presos, estamos, não foram açoitados, fomos, não está doendo, tá, e daí? Os nossos olhos estão no outro lugar, de lá que vem a nossa força, é aquilo que nos move. Irmão, quem está olhando para o alto e não para baixo, não tem cadeia que mantenha esse camarada preso. A Bíblia diz, veio um terremoto, abriram-se as portas da prisão, abriram-se as cadeias de todos. Porque quem vive nesse lugar, focado que é no céu, não vai permanecer preso em prisão maligna nenhuma. Nós precisamos tomar uma decisão a respeito de onde eu e você vamos permanecer. Joseph Tom afirmou, quando você coloca a vida no altar, quando se prontifica e aceita morrer, você se torna invencível. Não tem mais nada a perder. Há um lugar de dedicação e entrega que eu e você precisamos compreender. Para concluir aqui a ideia, o próprio Jesus diz no Evangelho de Lucas, quando vocês começarem a ver um cenário terrível no tempo do fim, ele diz, levantai as vossas cabeças. E lembre-se que a sua redenção está próxima. Sabe o que ele está dizendo? Não fique olhando à sua volta, não fique olhando as circunstâncias. Olhe para cima, permaneça conectado com o céu. Deixa o que é do alto influenciar você e aí o que é de baixo não te toca. Porque se você se deixar ser influenciado pelo que é daqui de baixo, aí é o que é do alto que não vai conseguir tocar você. Vamos ficar em pé? Eu quero que a gente possa orar. Andrew Murray disse, a conformidade com o mundo não pode ser vencida por coisa alguma, a não ser pela conformidade com Jesus. Quanto mais eu e você olhamos para Ele, quanto mais eu e você focamos nele,
Isso é o que vai nos levar a esse lugar de desprendimento do que é terreno, do que é mundano. Nós precisamos tomar uma decisão de caminhar com o Senhor dia após dia. Não é apenas um dia da nossa vida, dizer eu fui à frente, eu fui salvo, graças a Deus já escapei do inferno, estou na rota do céu. O diabo, na verdade, sabe que ao longo desse caminho, ele pode fazer você desconectar completamente do céu, se te manter conectado só ao que é terreno. Eu repito, querido, eu estou falando contra a possibilidade de você viver uma vida abençoada até nos parâmetros naturais, desde que isso não te prenda, desde que isso não te enrosque. Quem está entendendo, diga amém. Pai, nós oramos e clamamos nessa noite, nessa manhã. Oramos e clamamos nessa hora, clamando graça, favor do Senhor sobre as nossas vidas. Nós oramos que não apenas a tua advertência, conselho e instrução alcance o nosso coração. Nós oramos pelo toque do teu Espírito Santo. Nós oramos que os nossos olhos se abram. A semelhança dessa mulher que saiu de uma prisão de Satanás. Aqueles de nós que reconhecemos que estamos também presos, olhando só para o chão. Queremos e nós clamamos de fato essa libertação, clamamos esse teu toque. A tua própria palavra já nos proporciona isso. O Senhor já está nos tocando, nos empurrando na direção certa. Nós queremos tomar a decisão de voltar a focar no Senhor, de nos enchermos da tua palavra, que diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. De gastar tempo contigo em oração, adoração, meditação, em busca. Nós queremos ser tão influenciados pelo que é do alto, que não só aquilo que é terreno não nos paralisa, mas, ó Deus, nós trazemos mudanças à nossa volta, não só mudanças naturais, mas também na vida espiritual das pessoas à nossa volta. Nós queremos ganhar pessoas para o Senhor, queremos ajudar a cuidar delas, queremos ver, ó Deus, não apenas a vida natural das pessoas mudando, não apenas cura para o corpo, não apenas restauração para o casamento, não apenas prosperidade material, nós queremos levá-las além disso, nós queremos levá-las a te conhecer, a te encontrar, a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Mas acreditamos, ó Deus, que não há formas de sermos despertados a menos que voltemos a olhar para o alto. E nós clamamos, Espírito Santo, nessa manhã, teu toque. Nós clamamos uma consciência espiritual vinda do Senhor. Nós oramos por arrependimento no coração daqueles que hoje reconhecem que estão olhando demais para baixo. E que eles possam ouvir a sua voz e o seu chamado para voltar a levantar as suas cabeças, para voltar a olhar para cima. Pai, nós clamamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não queremos nos distrair. Não queremos desfocar. Porque isso fará com que a gente se desanime. Isso fará com que a gente aborte os teus processos. Isso roubará o poder de ação da tua palavra nas nossas vidas. E nós não queremos isso. O Senhor não quer isso. O único que quer isso é o diabo e o reino das trevas. E nós nos recusamos a dar a eles esse prazer. Ajuda-nos, Senhor, a não apenas firmar o nosso compromisso, mas a fortalecer o nosso foco, a nossa disposição de busca. Jesus, eu clamo que nesta manhã o Senhor toque a cada um de nós. Que a tua mão nos toque nessa manhã, como tocou a vida daquela mulher, para que essa prisão seja definitivamente desfeita. Em nome de Jesus. Fala com Deus, querido, do seu jeito, da sua maneira, as suas palavras, mas fala com Ele. Expõe a sua vida. Começa a dizer, Espírito Santo, eu quero estar tão cheio que como Estevão eu enxergue as coisas do alto. Eu quero enxergar os campos brancos para a colheita novamente. Eu não quero viver no lugar de desânimo, de abatimento. Eu não quero que aquilo que é terreno me engula, aborte os processos de Deus, da sua palavra na minha vida. Roube a minha fé, eu não quero, eu me recuso. Declare isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 30 16 6588 ou acesse o nosso site
www.orvalho.com.